Através. Através, o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso último episódio da temporada do podcast Através. Eu e meu fiel companheiro Gildásio. E aí, Gil? E aí, Dani, tudo bem? Tudo Bem-vindo tranquilo. todos os nossos convidados aí, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem ouvindo a gente. Bom, hoje trouxemos convidados mais do que especiais, assim como nos demais programas, como a gente já costuma fazer, trazendo pessoas para conversar com a gente, pessoas essas que nos inspiram, que sempre nos ensinam muitas coisas. E hoje, no nosso último episódio da temporada, não foi diferente. Então, para começar as apresentações, vou deixar que cada um se apresente, diga um pouco sobre si, começando os convites, começando as apresentações aqui pela Cris. Conta pra gente, Cris, quem é você, de onde você vem? Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Cristina Bartel, né? Eu brinco que eu estou no meu segundo ciclo de vida. Eu estou indo para o último ano agora de graduação na FMU em musicoterapia, mas eu trabalhei 33 anos no mundo corporativo, na área de vendas de TI. Eu sou formada em ciências da computação e administração de empresas. E por busca de um propósito maior de vida, eu resolvi fazer essa mudança e eu vejo que a musicoterapia é uma área maravilhosa e que esse propósito eu já achei e estou perseguindo agora. É isso. Maravilha, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar com a gente hoje. E passando para nossa próxima convidada, peço para Maristela se apresentar um pouco para a gente. Por favor, Maristela. Olá, Daniel, colegas, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês hoje desse bate-papo. Bom, o que eu posso dizer é que eu iniciei os meus estudos em musicoterapia no ano de 1972. Então, eu sou da primeira turma do Brasil, sou jurássica no pedaço. E de lá para cá, eu não tive nenhum dia de arrependimento de ser musicoterapeuta, professora de musicoterapia, de ter estudado até o dia de hoje, de ter muito pela frente ainda para aprender, né? A musicoterapia, ela no primeiro curso foi feita no Rio de Janeiro, foi fundada por Cecília Conde, Doris Oyer de Carvalho e Gabriela Souza e Silva, e foi um curso que inicialmente seria técnico, seria um curso de um ano e meio, 2 anos. Quando chegou no final do segundo ano, esse curso foi ampliado e foi aprovado como um curso de graduação, embora as matérias musicais acontecessem sempre dentro do CBM, que é o Conservatório Brasileiro de Música, hoje um centro universitário. Mas as matérias da área médica funcionavam dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, esse curso foi montado por todos os alunos da época e profissionais, foi muito bacana, foi um curso em que houve uma interação muito importante de todas as pessoas. Iniciamos o curso com muitos alunos, né? Iniciou com 120 alunos na época, teve um vestibular com música, com leitura à primeira vista, com instrumento musical, uma parte assim de música bem consistente, e depois uma entrevista e análise do currículo. Na época eu era moça de tudo, acho que eu tinha 20 e poucos anos, foi a minha primeira faculdade, e logo em seguida eu fiz a faculdade de educação musical, porque eu fui convidada para dar aula no Colégio Dante Alighieri, de música, né, para o fundamental, para crianças. E como eu tinha o diploma de musicoterapia, não servia para dar aula de música. E aí eu, então, fiz uma outra faculdade que foi a educação musical, uma licenciatura plena em música, né?
que eu também gostei bastante, que me deu bastante experiência, etc. Mas eu lutei durante 18 anos, foi o tempo que eu trabalhei no Colégio Dante Alighieri como educadora musical, porque era uma escola que exigia muito de mim, muita participação, muito tempo, né? Muitas aulas, e eu sempre ficava esperando que a musicoterapia crescesse, que eu crescesse na musicoterapia, e sentia falta de atender pacientes, de fazer estágios, de conhecer instituições. Então, eu dividia o meu tempo. Na parte da manhã, eu fazia musicoterapia numa clínica. Já agora, depois de ter casado, eu voltei para São Paulo, porque eu sou paulista. E aqui eu trabalhei na clínica de habilitação Eli Kogler, no Morumbi, durante um tempo, na parte da manhã. E no período da tarde, eu dava aula no Dante. Por que eu estou falando isso? Porque isso me fez vivenciar a prática e ver a diferença na prática do dia a dia do que era ser um musicoterapeuta e ser uma educadora musical. Em ambas as profissões eu usava a música, né, como o recurso fundamental, mas a diferença era gritante, né? Quando eu era musicoterapeuta, eu atendia crianças com dificuldades motoras, principalmente, paralisia cerebral e na área de reabilitação, já desde aquela época. E na parte da tarde, que eu dava aula de educação musical, eu ensinava música e preparava as grandes festas da escola para políticos de renome, não é? Porque o Colégio Dante Alighieri pelo menos tinha essa característica, não sei se mudou, mas eram pessoas da alta sociedade, com crianças muito preparadas financeiramente, digamos assim, ricas, né? E na parte da manhã eu atendia essas crianças na clínica. Foi muito importante para mim fazer esses atendimentos, porque eu percebi a diferença que existe entre você usar a música na educação, como um recurso da educação, no caso da educação musical, e trabalhar com a música como terapia, que é a utilização da música como terapia, que é a musicoterapia num ambiente completamente diferente, com pessoas completamente diferentes e com propósitos completamente diferentes, embora usando a música. Então, essa foi a minha vivência durante esses anos todos. Eu vou pular um pouco, porque eu sou muito novinha, então tem muita coisa para falar, né? E eu posso dizer que, ao longo desses 18 anos de Dante Alighieri e musicoterapia, eu fiz muitos cursos paralelos, né? Eu senti a necessidade de não complementar, mas me aprofundar mais na área de reabilitação, que era uma área que eu gostava muito, né? E fui fazendo também trabalho de corpo, de expressão vocal, de composição, fui me aprofundando, porque eu sempre gostei muito de estudar, ainda hoje estudo muito, todos os dias eu abro um livro, leio e gosto, curto, né? Por isso que eu acho que eu escolhi a profissão certa. Então, depois disso, eu fiz o mestrado e o doutorado na PUC, em psicologia social, que é um lado da profissão que eu gosto muito, né, numa abordagem histórico-social, que eu utilizo na minha prática musicoterapêutica, e fundei o curso de musicoterapia, graduação na FMU, pós-graduação, e depois fui para o HC. No HC, da Faculdade de Medicina da USP, eu trabalhei no INREA, que é o Instituto de Reabilitação Luci Montoro, durante um bom tempo também, onde eu pude verificar a diferença entre a teoria e a prática. Ou seja, você vai depois, eu acho que, perguntar sobre alguns desafios. Um dos grandes desafios na minha vida foi trabalhar no INREA como musicoterapeuta. Eu acho que basta por enquanto, né? Voltando lá aos meus 40 e tantos anos de formada, o piano ficou sendo, então, o meu instrumento de domínio, digamos assim. E a vivência, o aprendizado
mais em nível secundário, mas também importante, de outros instrumentos musicais e da voz e do corpo. Eu coloco a musicoterapia com esses 3 pilares, né? A voz, o corpo e o instrumento, que é o objeto externo. É isso aí, Daniel. Maravilha. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado, inclusive, por nos brindar com esse histórico inspirador. Mas, enfim, vamos seguir com as nossas apresentações. Natália, conta um pouquinho pra gente quem é você, por favor, de onde você vem, o que você faz. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Meu nome é Natália Avelino, eu sou de Santarém, no Pará, mas já estou aí há 7 anos em São Paulo. Eu tenho aí 8 anos de musicoterapia na vida, né, como profissional, mas em pesquisas, assim, eu comecei desde a época da faculdade. Então, ali por volta dos 17, 18 anos, eu já sabia que existia alguma coisa que ligava música e medicina. Eu fazia graduação em música. E isso, eu passei muito tempo fazendo muita pesquisa, do 3º ao 4º ano, e chegou no último ano, eu descobri que eu não podia falar de musicoterapia, porque era uma área da saúde, eu fazia licenciatura, né? Tinha que falar da educação. Então, meu processo foi um pouco mais longo, por ser de Santarém. A região norte, ela não era contemplada com nenhuma formação de musicoterapia na época. Então, eu precisei primeiro fazer uma pós em docência do ensino superior, logo em seguida eu voltei para dar aula no curso de música, então eu fiquei 6 anos na UEPA, e daí quando eu voltei eu consegui, aí eu tinha condições financeiras para bancar as idas e voltas e os hotéis e as mensalidades, enfim, todo mundo que foi estudar fora sabe como é, né? Então eu fiz a minha pós-graduação em musicoterapia no CBM, Rio de Janeiro, e daí em 2013, no último módulo, eu passei no mestrado, e daí foi tudo muito em seguida, assim. E aproveitei para fazer um mestrado sobre a reabilitação ortopédica, né, a musicoterapia na reabilitação ortopédica, e o desafio foi grande, a gente conseguiu mostrar ali para a faculdade mesmo que dava para inserir musicoterapia na linha de pesquisa do mestrado em bioengenharia. E daí, quando eu defendi, eu fui convidada a voltar, mas com bolsa, para fazer o doutorado em engenharia biomédica. E aí eu tive que vir embora, foi daí que eu abandonei Santarém, entre aspas, porque praticamente 2 em 2 meses eu estou lá, tenho empresa lá. E sigo hoje na musicoterapia. Meu maior foco hoje tem sido mesmo a formação. Quando eu finalizei, né, o curso, eu fui direto para o mestrado, doutorado, então foi muito para essa parte de pesquisa. Então, a prática clínica em si foi voltada para dentro de projetos de pesquisa. E logo que eu terminei, que eu defendi o doutorado, eu peguei esse desafio aí da formação, que a gente vai conversar um pouco, né, no decorrer do programa, mas hoje o meu trabalho está voltado na Faculdade Sensupeg, onde a gente tem turmas aí praticamente em todo o Brasil, e tem um motivo especial para isso, né, como eu falei anteriormente, no Norte não tinha essa formação, então eu tomei como uma missão de vida que eu ia levar a formação de musicoterapeuta para todo o Brasil. E é nessa missão aí que a gente está há 2 anos. Eu tenho o Dani aí na minha equipe de professores, que roda também o Brasil todo. E nós temos as nossas inspirações aqui também, né? Renato, Maristela, são as inspirações que... pouco tempo que eu tenho na musicoterapia, se for comparar com os demais, e eu tenho, assim, a honra de poder dividir sala de programas e salas em congressos com pessoas tão importantes para a musicoterapia brasileira, né? Então, no decorrer do programa, eu conto um pouquinho mais sobre isso, mas hoje a minha vida na musicoterapia está nessa fase de formação e empreendedorismo.